você, sejam bem-vindos ao nosso jornal de hoje. Olha só, quinta-feira, outono. Eu não sei se vocês estão na mesma situação que eu, mas é um calor monstruoso. Então vamos às primeiras notícias de hoje. Submarino russo afunda bem próximo da Grécia. Próxima matéria, Mar Morto está 486 metros abaixo do nível do mar. Vocês imaginaram se fizer um cano ligando ali o oceano, o mar, qualquer coisa, ao Mar Morto? Você imaginou encher 486 metros de uma vez? Coronel, mas isso não tem nada a ver com Mogi Guaçu. Traz as matérias para cá. Mas imagina bem. Submarino afundou. Você imaginou o desespero das pessoas lá dentro? Mar Morto, 486 metros abaixo do nível do mar. Nossa, eu fico imaginando. Imaginou um terremoto, qualquer coisa assim, e o oceano joga água lá dentro? Aquilo inundar tudo de uma vez? Nossa, nem se fala. Mogi Guaçu, Mogi Guaçu. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu vou falar para vocês uma coisa. Pelo que nós estamos observando nos bastidores, já começou a corrida eleitoral para daqui a 4 anos, 3 anos e pouco. Vocês estão pensando? Tem gente que não está fraco, não. Daqui a pouquinho, nós vamos ter aí, vocês vão verificar que já tem candidato se movimentando já para as eleições daqui 4 anos. Mas vamos lá. Mogi Guaçu vai ter uma representante na Olimpíada de Matemática no Japão. Isso mesmo. O nome dela, Isabella Stefanini. Pergunto para você. Você acredita que uma jovem de Mogi Guaçu vai representar o Brasil na Olimpíada de Matemática no Japão? Coronel, eu acredito. Eu também acredito. Mas eu pergunto para você. Com que apoio? Com que patrocínio? Nossa, a nossa amiga aí. Deixa ela aí. Agora eu pergunto, uma jovem dessa, com que apoio? Com que patrocínio? Inteligente, ela já provou que é. É? Vocês querem ver? Vejam a reportagem. Campanha busca recursos para levar Guaçuana à Olimpíada Internacional de Matemática no Japão. A estudante guaçuana Isabella Stefanini, de 11 anos, foi selecionada para representar o Brasil na edição 2024-25 da AIMO, que acontecerá no Japão entre os dias 30 e 7 de agosto. Isabella é aluna bolsista do 7º ano do Ensino Fundamental 2 e conquistou a vaga graças ao seu desempenho em diversas Olimpíadas acadêmicas. Interessados em contribuir podem fazer sua doação através da vaquinha online. Isabella Stefanini, uma jovem de 11 anos, representando Mogi Guaçu, representando São Paulo, representando o Brasil, porém ela precisa de ajuda financeira. Uma viagem para o Japão não fica barato. E ela é jovem, ela tem 11 anos. 11 anos. Consequentemente, tem que ir um familiar junto. Ou a mãe, ou o pai, ou ambos. Tem que estar juntos para representar. Ela vai com a inteligência, com a delicadeza, com a beleza dela, mas precisa de dinheiro. Então ela está fazendo esta campanha. Quem puder ajudar, na verdade eu gostaria que o poder público patrocinasse
a nossa representante. Imaginou Mogi Guaçu trazer uma medalha do Japão pelas mãos de uma jovem de 11 anos? Parabéns, Isabela, parabéns aos seus pais e parabéns para nós por termos você aqui em Mogi Guaçu. Estamos torcendo fervorosamente para que você consiga o dinheiro pela viagem, para poder viajar, e, consequentemente, também volte de lá com uma medalha. Eu sei que quando você chegar lá, ter a medalha e voltar, vai ter um monte de vereador te levando na Câmara para fazer um monte de honraria, mas agora que você está precisando de dinheiro para viajar, você vai ver que você não vai achar ninguém. Escreve o que eu estou falando, hein? Mas vamos lá. Beleza? Vamos continuar? Uma notícia maravilhosa de Mogi Guaçu. Agora vamos para uma notícia não tão boa em Mogi Guaçu. Agora eu não sei se eu falo marginal, cidadão, delinquente. Não dá nem para dar uma definição disso. Estuprou um vulnerável. Foi preso agora. Veja a matéria. A Polícia Militar prendeu um homem de 49 anos, foragido da justiça por estupro de vulnerável, durante patrulhamento na Vila Paraíso, em Mogi Guaçu. Ao notar a presença da viatura, o suspeito tentou entrar rapidamente ao imóvel, entretanto, o acusado foi abordado. Na abordagem, os policiais, ao fazer pesquisa com o nome do averiguado, descobriram um mandado de prisão por estupro de vulnerável. Na sequência, a PM levou o homem para a CPJ, onde permaneceu à disposição da Justiça. Estava preso, foragido, foi condenado, processado, foragido. Isso me fez lembrar bem um caso. Quando eu ainda era tenente e trabalhava em Mojimirim, tinha um fato muito semelhante a isso que aconteceu de estupro praticado em Mojimirim. Naquela época parecia que estupro era relógio. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, nós tínhamos um estupro em Mojimirim. E quando isso nós levávamos para a justiça estava muito morosa em fazer essas condenações. E naquela época, eu ainda era meio cabeça louca, eu fui ao fórum conversar com os juízes. A notícia que eu recebi naquela época foi o seguinte: você quer ser juiz, presta o concurso e passa. Fechei a boca, calado, não falei mais nada, saí e fui embora. Fui bater o costado no tribunal, corregedoria. Fui recebido por um juiz substituto, lógico, natural. Contei a história. Na época, o juiz até falou assim: o senhor tem provas disso? Eu, como sempre, peguei a minha pastinha e... O juiz falou assim: só um momento, tenente. Me levou para um desembargador. O desembargador pegou, quieto, calado, não falou praticamente nada. Não falou praticamente nada. Tudo. Analisou friamente. Ele tinha me cumprimentado. Eu falei assim: só um momento, tenente. Eu vi que ele saiu. A hora que ele voltou, coisa assim que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, naquela época já, hein? Entrou o desembargador com uma mulher do lado. Desse jeito, entrou o desembargador com uma mulher do lado. Aí o desembargador chegou e falou assim: tenente, estou te apresentando a juíza, não vou falar o nome dela, estou te apresentando a juíza, Amanhã, desse jeito que ele falou, hein? Amanhã, ela vai estar trabalhando em Mojimirim. Amanhã, ela já vai estar trabalhando em Mojimirim.
E todos esses processos que você enumerou estarão com ela, ela vai ser a responsável por todos esses processos. Eu falei, nossa, tudo isso? Eu falei, obrigado, excelência, valeu, obrigado. A hora que eu estava saindo, ele falou assim, obrigado por ter trazido essa informação que nós desconhecíamos. No dia seguinte, eu estou no meu gabinete, em Mojimirim. Dali a pouco eu só vejo recebendo papel assim. Vup, 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 vup. Falei, caramba, o que aconteceu? E eu percebi que os documentos eram assinados pela juíza. Hoje, eles são assinados digitalmente. À época, eram todos na caneta. Todos os documentos. Eu tive que apresentar praticamente quase todos os policiais ao fórum para fazer depoimento de todos aqueles processos. Inclusive, os processos que já estavam para sentenciar foram sentenciados rapidamente. Inclusive, alguns condenados. É o que eu falo. Nesse caso de estupro, nós temos que ser célere. Tem que andar rápido. Eu não sei o trâmite completo desse processo. Mas eu digo, estupro de vulnerável, eu não sei vocês, mas nessa hora eu começo a pensar em cadeira elétrica, forca, injeção letal, fuzilamento. Passa na minha cabeça, não vou mentir para vocês não, passa na minha, viu? E nessa hora eu sou meio cético. Sou a favor da vida, mas nesse caso eu sou meio sanguinário, viu? Mas vamos lá. Daqui a pouquinho vai chegar 9 de abril. Daqui a pouquinho vai chegar 9 de abril. Você vai participar do desfile de 9 de abril este ano? Veja a reportagem. Por motivos de contenção de gastos, Mogi Guaçu não terá o tradicional desfile cívico-militar no seu aniversário de 148 anos de emancipação político-administrativa este ano, em 9 de abril. Para não deixar a data passar em branco, o prefeito Rodrigo Falsetti, agentes políticos e autoridades militares realizam o ato simbólico do hasteamento das bandeiras no Paço Municipal. O secretário de Cultura, André Sastre, informou que o ato do hasteamento das bandeiras está agendado para as 10 horas da manhã. Aniversário da nossa querida, amada e estimada cidade. Primeiro. Segundo. Todo ano ela faz aniversário. Todo ano tem comemoração do aniversário da cidade. Este ano não vai ter. Por uma razão muito simples, que nós já falamos desde o ano passado que ia acontecer e vai continuar acontecendo. Não tem dinheiro. Lembra quando eu falei que o secretário de Finanças falou que fechou o ano passado com 87 milhões, que depois foi para 42 milhões? Eu falei, engana trouxa, porque ficou a prefeitura 2 meses sem pagar ninguém. Nós estamos em março e ainda não pagou quase ninguém desse período todo. Não tem dinheiro, a prefeitura gastou muito mais há muito tempo. Estão tentando fazer contenção de gastos, não vão conseguir. Basta ver nossas crianças. Vão ter uniforme esse ano? Não. Vão receber livro didático? Não. Receber o prêmio de alfabetização e qualquer coisa, alfabetizar juntos. Nossas crianças não sabem ler. Nossas crianças não sabem fazer interpretação de texto. Com base em que fizeram esse prêmio? Qual foi o critério para fazer prêmio para Mogi Guaçu? Baseado em quê? Nossas escolas estão
quase que desalfabetizando o pouco que as crianças sabem. Pais, estou falando errado? O que eu estou falando é uma inverdade? Faz uma interpretação de texto para qualquer uma dessas crianças, respeitando o seu nível escolar. Se sabe fazer uma interpretação de texto, faz uma pergunta simples de matemática, tabuada. Português, se chegar para uma criança e perguntar sujeito, verbo, verbo de ligação, predicado, adjunto, adjunto verbial, não vai nem saber o que é isso. Eu ainda lembro bem que a gente discutia oração coordenada, sindética, explicativa. Para chegar nisso, nós tínhamos que estudar. Hoje a criança não sabe nem o que é uma oração coordenada, sintética. Aliás, não sabe nem o que é uma oração, pelo jeito, né? Não é orar. Oração, língua portuguesa. Desfile, 9 de abril. Não vai ter, por falta de verba. E aí? O que vai ter? Nossa, 10 horas da manhã eles vão lá e vão hastear a bandeira. Isso é patriotismo? Todas as escolas vão estar lá? Todas as escolas vão hastear bandeira? As crianças não sabem nem o que é hastear uma bandeira. Se colocar 3 bandeiras, todo mundo sabe que a nacional fica no meio. E a paulista fica do lado esquerdo e do lado direito. Se eu perguntar isso para vereador, para políticos da cidade, não sabem explicar. Oi, coronel, você sabe porque você é militar? Isso eu aprendi na escola, aula de OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Nossas crianças não sabem nem o que é um vereador na cidade. E vão cancelar agora o desfile para homenagear o aniversário da cidade. Está vendo bem? Aliás, vamos perguntar. Vereador sabe qual é a função dele? Imagine nossas crianças. Vamos para um breve intervalo, senão daqui a pouco eu vou falar demais. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. Que VAR? O Varcina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. A MDTV para toda a família. Muito rock and roll. Muita adrenalina pra você. Muitos conselhos, novas ideias e convidados. Com muita balada e azaração. Música bonita aqui na MDTV. O programa é feito para você de casa. E claro, muita informação de Mogi Guaçu e região. Vem curtir com a gente a MDTV. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Aproveitei o intervalo para respirar, viu? Porque tem certas coisas que me deixam transtornado. Tem certas coisas que me deixam transtornado. Beleza? Então vamos lá. Assembleia Geral dos Funcionários Públicos. Coloca para nós aqui, por favor. Os funcionários públicos fizeram uma Assembleia Geral para votar
pelo aumento, sim ou não, que foi proporcionado para eles. Pauta do dia, aumento do funcionário. Está vendo ali em cima? Dia 26? Perfeito, a Assembleia já aconteceu. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. CIP, contribuição de iluminação pública. Uma que não é contribuição, porque não é voluntário, eu sou obrigado a pagar. Perfeito? Aumento de PTU, acima desse valor, que já foi, não vai falar que não foi, porque já aconteceu. Aumento do salário dos secretários, 19%. Aumento das autarquias, mais 19%. Por que para o funcionário público agora vão falar que não tem dinheiro? O contrato do Tabajara saltou de 55 ou 58 para 65 ou 65 milhões na calada da noite. Mas aqui, para os funcionários públicos, não tem dinheiro. Eu tenho que falar que eu queimei a língua, porque eu falei que o aumento dos funcionários ia girar em torno de 4,5%. Foi para a votação 5,5%. Igualzinho os 19% do secretário, né? Igualzinho, tá ali, ó. Só 3 vezes mais. Tá vendo, senhores? Não é por aí não, vai. Mas vamos lá. Hoje em dia não dá nem para você ser velado em paz. Sabia disso? Não dá. Porque quando nós estamos velando um parente nosso, nós temos que torcer, orar para não chover. Não vou pôr nada, não põe nada, nem uma foto aqui. Só um detalhe. Tem a foto do posto de saúde do Jardim Novo 1. Tem ela aí, só do telhado. Você consegue? Só a foto do telhado, por favor. Se conseguir, beleza. Por que eu estou falando do velório do Jardim Novo 1? Aí, ó, tá aí, ó. Maravilha, perfeito. Trocaram o telhado. Vocês viram quanto que caía de água lá dentro? Sabe quanto custou isso? 167 mil reais. Não vou dizer se é caro, se é barato, não vou falar nada disso. Porque essas telhas aí estão ficando cara pra caramba, hein? Tá vendo isso daí? Lembra que nós falamos que lá dentro do posto não dava para trabalhar de tanto que não dava? Vamos agora mostrar o interior. Vamos mostrar o interior do velório Jardim Novo 1. Olha a situação do chão. Vocês conseguem verificar a água no chão? Consegue dar um... Não, volta a foto anterior, por favor. Consegue dar um close lá atrás, no mármore, onde fica normalmente os caixões? Vocês estão vendo ali, ó, onde fica o caixão? O caixão fica no alto, perfeito. Agora a população, pode colocar a foto normal. O chão está lotado de água. Como que você vai ver lá um parente seu pisando em água? Tá vendo? Olha aí. Não sei se vocês conseguem verificar que a foto que nos enviou, Cleófas, obrigado por ter nos enviado. Olha aí o chão com água aí, ó. Porque está chovendo. Está chovendo na cabeça dos familiares que estão, ou dos parentes, ou dos amigos que estão velando, e também em cima do caixão. Tiveram que pegar o caixão, colocar na outra antessala, quase que falaram assim, vamos abrir um guarda-chuva aqui em cima. Pô, é trágico. Isso não é hilário, é trágico. Situação. Isso sem falar que quando você está lá, principalmente à noite velando, parece que você vai ser atropelado por baratas no chão, hein? A quantidade de barata que anda por aí é assustador. Beleza. Agora uma situação triste. Triste e caótica. Preocupante.
que eu falo para você. Preocupante. Vou até agora trocar meus... difícil hoje aqui. Por que eu vou falar para vocês que está triste? Imagina você com o seu filho de 11 anos. Você com o seu filho de 11 anos que sofreu violência dentro de uma escola do município. Que sofreu violência dentro de uma escola do município. E passado um certo tempo, você o enterra. Como que vocês acham que os seus familiares vão ficar nesse trajeto, sabendo que os seus familiares levaram no posto de saúde, levaram no hospital, levaram na Santa Casa, e por fim, aí foram um pouquinho menos, usaram um pouquinho mais a massa cinzenta, sabe essa massa que fica entre as duas orelhas aqui, bem no meião aqui? Então, começaram a usar ela, levaram para a Unicamp. Só que esperaram o caso ficar tão grave, que quando chegou na Unicamp, foi submetido à cirurgia, mas o jovem não aguentou. Vejam a matéria. A Polícia Civil investiga a morte do menino Nicolas Otávio Machado, de 11 anos, morador de Mogi Guaçu. Ele faleceu no domingo, dia 23. Prontuários médicos de 3 unidades de saúde serão avaliados pelas autoridades e por um médico legista, para que seja descoberta, de fato, a razão do falecimento. Nicolas era do 6º ano da Escola Estadual Francisco Antônio Gonçalves. Houve uma briga com outro menino na escola e Nicolas levou uma garrafada no joelho. No mesmo dia, ele começou a reclamar de fortes dores. Consta no atestado de óbito que a causa foi hemorragia gastrointestinal, úlcera no duodeno e infecção bacteriana em articulação. O menino foi atendido no Hospital Municipal Tabajara Ramos, na Santa Casa de Mogi Guaçu e no Hospital das Clínicas da Unicamp. Um dos objetivos é descobrir se a causa da morte está relacionada, de alguma forma, com a garrafada e se houve algum tipo de negligência médica. O caso é apurado pela CPJ. Eu fico indignado. Por quê? Porque a primeira coisa que alguém resolve falar no começo é desculpa. Mas não é pedir desculpa, é inventar desculpas. Inventa desculpa e quer que a população acredita. A agressão não foi dentro da escola. Não, ele foi agredido fora da escola. Tem provas já suficientes dentro da escola. Ele sofreu agressão na área abdominal e no seu joelho. Olha só quantas interferências que o SAMU fez, Socorro fizeram com esse menino. Ficou internado várias vezes. A desculpa do hospital. Foram tomadas todas as, rotinas médicas. Foram adotadas todas as rotinas médicas. Quer que eu resumo para você o que é uma rotina médica? Vou explicar para você. Chega o paciente, tira a temperatura, a pressão, apresenta para o médico olha, o que você tem? Toma paracetamol, novalgina, e vai embora para casa. Ou isso é rotina, que eles fazem normalmente. Soro, passou a dor, lógico que deu anestésico, vai passar a dor. Foi feito o raio-x, só que quando chegou na Unicamp, provou que ele estava com o seu membro inferior fraturado. Que raio-x que foi feito aqui? E agora vão falar, faleceu o nosso guaçuano. Mas e a apuração de responsabilidade? Apuração de responsabilidade da escola. Diretor, responsáveis pelos alunos, tudo. Ou as crianças ficam ao Deus dará, quando ficam nos intervalos, um agredindo o outro e não tem ninguém nem tomando conta.
referente ao hospital, foram tomadas todas as rotinas médicas. Mas esse caso não tem que seguir a rotina, tem que furar a rotina. Ele tem que ser passado à frente de todos os outros casos que não são emergências gravíssimas. Vocês estão vendo bem? Ele agora está enterrado. Vai ser simplesmente um número. E os responsáveis que deveriam estar sendo responsabilizados, está todo mundo quietinho, calado e todo mundo fecha a boca. Senhores, nós não podemos aceitar situações como essa de boca fechada. Temos que literalmente exigir providências. Vereadores, aqui já não é um caso de não vamos revolucionar a política da cidade, mas tome providências para que fatos como esse não aconteçam novamente. Tome providências, vereadores, junto à Secretaria da Saúde. Tome providências junto à Superintendência do Hospital, para que crianças como essa não venham a óbito no futuro. A família, literalmente, está enlutada. Mas agora nós temos que pensar em justiça. Poderia ser meu filho, meu neto, poderia ser seu filho, seu neto, seu vizinho, seu amigo. Está aí, ó. Não, coloca um gelinho na perna dele que passa. Não é assim não, senhores. Vidas têm que ser preservadas. Em razão disso, vou encerrar o jornal de uma maneira bem enlutada. Boa noite, senhores.